Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Cefé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos das lições para incrementar a sua aula. Também oferecemos lições especiais para crianças e juniores. O link está na descrição desse vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é a centralidade de Cristo. Hoje, na aula de número 7, o tema será segundo a ordem de Melquisedeque. Na lição anterior, refletimos sobre a importância do progresso na vida cristã e da fé que produz perseverança. Concluímos que essa fé produz firmeza e serenidade em meio às provações e privações desta vida. Vimos também que temos a promessa de Deus para nós, que é como âncora da alma. Essa metáfora poderosa apresentada pelo autor mostra que, assim como a promessa dada a Abraão foi cumprida, ela é uma garantia segura e imutável para os cristãos. Essa promessa traz esperança e firmeza em meio às adversidades, funcionando como uma âncora espiritual que sustenta a alma dos crentes até a plena realização das promessas divinas. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 7, verso 23 ao 25. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pois bem, segundo o Dr. Constable, o escritor de Hebreus estava agora pronto para prosseguir, para servir o alimento sólido que ele havia mencionado anteriormente, que ele disse que seus leitores precisavam comer. Essa carne espiritual era especificamente a exposição concernente ao atual ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Hoje, refletiremos sobre um importante símbolo acerca da obra de Jesus. O autor da carta aos Hebreus a menciona 6 vezes em sua carta. Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? E por que isso é importante? No último verso do capítulo 6, após sustentar que unicamente a fé em Jesus Cristo é capaz de fazer o salvo perseverar em meio ao sofrimento da vida, o autor da carta aos Hebreus conclui com uma frase que, em um primeiro momento, nos parece difícil de compreender. Jesus, o mediador para sempre da nova aliança com Deus, consumou a sua obra para sempre. Assim, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que o autor da carta desejava mostrar com essa expressão? Na verdade, o autor da carta aos Hebreus está fazendo menção ao Salmo 110, versículo 4, que afirma que o Senhor jurou e não voltou atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão faz parte de um salmo messiânico, isto é,
é atribuído ao Messias, o qual sustenta que o enviado de Deus assumiria duas atribuições: a atribuição de rei e sumo sacerdote para sempre. Mas, afinal, quem foi Melquisedeque e qual sua relação com a vida e obra de Jesus? A breve história do rei Melquisedeque é registrada no livro de Gênesis, no capítulo 17, entre os versos 17 e 20. O contexto desta passagem diz respeito a uma guerra entre 4 reis contra outros 5 reis. Por conta dessa guerra, Ló, sobrinho de Abraão, é capturado e isso o força a entrar na guerra. Após sair vitorioso, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, vem ao seu encontro com pão e vinho e o abençoa. Por sua vez, Abraão, em reconhecimento, lhe entregou o dízimo de tudo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 7, verso 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Para Simon Kistemaker, tanto a narrativa de Gênesis quanto a da Epístola aos Hebreus descrevem Melquisedeque como uma figura histórica, que era um contemporâneo de Abraão. Melquisedeque servia ao Deus de Abraão e continuava a tradição do tempo do paraíso, quando a raça humana reconhecia somente um único Deus verdadeiro. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo dos despojos. O autor de Hebreus argumenta baseado no silêncio das Escrituras e constrói o seu argumento sobre a importância do rei sacerdote Melquisedeque. A narrativa de Gênesis ensina que Abraão havia jurado a Deus, veja, que ele não guardaria nenhum despojo para si mesmo. Você vê isso em Gênesis capítulo 14, versículo 22 ao 23. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus e, portanto, ao dar a Melquisedeque o dízimo, ele deu o dízimo a Deus. O autor da carta aos Hebreus, à luz do Salmo 110, afirma que o Messias é segundo a ordem de Melquisedeque, pois exerce ao mesmo tempo a função de rei e sumo sacerdote. Ele inicia seu argumento no capítulo 7, mostrando que o significado do nome Melquisedeque, rei de justiça e de Salém, que é o antigo nome da cidade de Jerusalém, morada da paz, é uma alusão a Jesus, que é o rei da justiça e que governa o mundo todo a partir da morada da paz, que é o céu. Justamente essa é a ideia contida no Salmo 110. O verso 2 nos informa que o Senhor lhe enviará de Sião, ou seja, de Jerusalém, o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Evidentemente, o cumprimento dessa profecia se aplica a Jerusalém celestial, de onde o Senhor governa após consumar a sua obra na cruz, pelos nossos pecados e ressurgir dentre os mortos. Por conseguinte, outra indicação de que Jesus
é o rei e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, diz respeito à sua eternidade. O autor da carta aos Hebreus indica essa verdade no verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Ora, sabemos que o Jesus histórico era descendente de Davi e da tribo de Judá e descendente de Abraão. Mas o que o autor da carta quer nos mostrar é justamente a sua divindade e eternidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você vê isso em João capítulo 6, verso 51. Voltou para lá e de lá governa e voltará para buscar o seu povo. Antes de encerrar este ponto, é importante destacar o que diz Constable. O grande recurso dos cristãos, quando somos tentados a apostatar, é nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. O escritor, portanto, gastou tempo e espaço consideráveis, veja, expondo o seu sumo sacerdócio para permitir que seus leitores se beneficiassem de seu recurso. Aqui começa a mais longa passagem expositiva da epístola. Sua própria extensão sugere sua importância. Veja, seu tema é o tema central de Hebreus. O verdadeiro recurso dos leitores em meio às suas pressões é o sumo sacerdócio de Cristo. Eles devem perceber a grandeza desse sacerdócio, sua superioridade às instituições levíticas e o acesso perfeito que tem a ele com base na morte de Cristo. À luz dessa preciosa verdade e, sobretudo, daquele encontro entre Abraão e Melquisedeque, registrado no livro de Gênesis, o autor da carta quer demonstrar aos irmãos hebreus e a nós também o profundo significado espiritual que evidencia a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, isto é, o sacerdócio da antiga aliança. No contexto da antiga aliança, os sacerdotes só poderiam ser os descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, bisnetos de Abraão. Desse modo, o sacerdócio levítico começou com um descendente de Levi, Arão. Você vê isso em Êxodo, capítulo 28 e capítulo 29, verso 28. Somente eles poderiam ministrar no tabernáculo e a partir do reinado de Salomão, no templo. Você vê isso em 2 Crônicas, capítulo 5. Com efeito, o autor da carta aos Hebreus nos mostra que Melquisedeque era superior aos descendentes da tribo de Levi, pois esses ainda nem existiam quando Abraão, o ancestral deles, encontrou-se com o rei de Salém. Da mesma forma, assim como na antiga aliança, os levitas recebiam os dízimos dos filhos das demais tribos de Israel, isto é, dos filhos de Jacó, neto de Abraão, o maior ancestral do povo de Israel, reconheceu a grandeza de Melquisedeque e lhe entregou o dízimo. Assim, o autor conclui esse argumento mostrando que, com a atitude do patriarca, até os seus descendentes levitas entregaram o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 7, verso 10. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 7, do verso 7 até o 10. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive e, por assim dizer,
por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Segundo o teólogo Donald Guthrie, o encontro entre Melquisedeque e Abraão é o aspecto que traz aquele para a história bíblica. A vitória notável de Abraão, no entanto, não é o que ocupa o interesse do autor, mas sim o fato dele ser abençoado por Melquisedeque, o que imediatamente colocou este último numa posição de superioridade a Abraão. O pormenor adicional a respeito do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, tirado da narrativa de Gênesis, reforça a superioridade deste último. Ao fazer assim, Abraão reconheceu o direito de Melquisedeque de receber este dízimo. Entretanto, qual a relação de toda essa história com a pessoa e obra de Jesus Cristo? Muita, em muitos sentidos. Não é sem razão que o autor da carta aos Hebreus, assim como Davi, a quem é atribuído o Salmo 110, diz respeito ao fato de que o Messias, Jesus Cristo, não era descendente da tribo de Levi, mas de Judá. A mesma do rei Davi. Jesus é o rei da paz e o mediador da aliança entre o homem e Deus. Portanto, o verdadeiro e único sumo sacerdote, assim como Melquisedeque. Por fim, da mesma forma como os hebreus não sabiam quais seriam os ancestrais de Melquisedeque e quem o sucedeu no sacerdócio, veja, Cristo, o Filho do Deus vivo, governa de um lugar onde o tempo e a ancestralidade ou o prestígio espiritual não são contados. Por isso, Jesus Cristo é o eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Antes de encerrar este ponto, é importante destacar ainda o que diz Donald Guthrie. Diferente dos sacerdotes arônicos, para os quais a descendência levítica era necessária para a elegibilidade do cargo, a ordem de Melquisedeque é de um tipo diferente. Não há histórico do seu pai, dos seus filhos. Fica misteriosamente à parte de qualquer necessidade de estabelecer a sua genealogia. Por esta razão, mais uma vez, é admiravelmente apropriado para ser comparado com Jesus Cristo. A esta altura, poder-se-ia questionar: se já havia uma aliança estabelecida pelo Senhor com o seu povo, por que houve a necessidade de outra aliança? Ou, colocando em termos mais práticos, se já existia o Antigo Testamento, por que houve a necessidade de um Novo Testamento? Essa possibilidade de questionamento também não passa despercebida pelo autor da carta aos Hebreus. O autor de Hebreus se propõe então a demonstrar a eternidade da obra de Cristo. Ele inicia o verso 11 do capítulo 7 da carta com o mesmo questionamento. Se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Ciente desse provável questionamento, o autor da carta aos Hebreus responde aos cristãos com 3 argumentos principais. Primeiramente, o autor sustenta que a antiga aliança não era capaz de aperfeiçoar o ser humano, pois não havia mudança de vida. Desse modo, houve a necessidade de um sacerdote
constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Em segundo lugar, o autor argumenta que a perfeição não poderia ser obtida nem mesmo pelos próprios antigos sacerdotes levíticos, pois eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos e depois pelo povo. Assim, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima do céu. Por fim, o terceiro argumento diz respeito à eternidade do Messias. Na antiga aliança, a lei constituía homens sujeitos a fraquezas e à finitude da vida. Mas a promessa de Deus contida no Salmo 110, que foi escrita séculos após a promulgação da lei, constitui o sumo sacerdote perfeito, sem pecado e para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, podemos confiar no Rei de Justiça que habita e governa a partir da morada da paz. Ele também é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, e assim pode entrar no santuário de Deus, e assim será para todo sempre. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas antes de encerrar este ponto, é importante destacar ainda o que diz Simon Kistemaker. Se então uma mudança da lei tinha de ocorrer, o próprio Deus teria de fazer a mudança. E isso é exatamente o que Deus fez quando, séculos depois que a lei foi dada, ele disse por intermédio de Davi: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vê isso no Salmo 110, verso 4. Deus mudou a lei ao apontar seu filho como o sumo sacerdote em outra ordem e confirmar a mudança com um juramento. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 7, verso 28. Com a vinda de Cristo, a ordem sacerdotal foi transformada e transferida. Com seu sacrifício único e válido para sempre, Cristo cumpriu a lei e tornou o sacerdote levítico obsoleto. Antes de encerrar esta lição, é importante destacar que vimos como o autor estabeleceu a comparação direta entre os sacerdócios de Arão e de Melquisedeque e, consequentemente, com o de Cristo. Vimos também que a aceitação do sacerdócio de Melquisedeque por parte de Abraão mostra assim a sua validade e que não há necessidade de outra ordem sacerdotal, estabelecendo assim uma superioridade final com relação a Arão. Aprendemos também que as imperfeições da ordem arônica apontavam para a necessidade do sacerdócio perfeito de Cristo. Por fim, segundo Simon Kistemaker, o fim do sacerdócio levítico não ocorreu quando Jesus morreu na cruz. A ordem araônica terminou com a destruição do templo em 70 depois de Cristo. A nova ordem, no entanto, foi inaugurada com a morte de Jesus Cristo e existiu simultaneamente com o sacerdócio levítico até a destruição de Jerusalém. O sacerdócio arônico, que serviu à nação de Israel desde o Êxodo, se lembra disso? Provou ser ineficiente para proporcionar a salvação para o povo de Deus. Eu finalizo perguntando: você tem colocado a sua confiança no Rei de Justiça, Jesus? Você já se sentiu diminuído por alguém que se sentiu superior por entender que era mais espiritual?
como você lidou com isso. Você pensa na eternidade quando se depara com este mundo de injustiça e angústias? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo e você baixa para o seu tablet, celular e computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi segundo a ordem de Melquisedeque. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam no canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, mesmo que ela seja contrária a tudo que foi dito aqui. Pois toda vez que você interage com o canal, você participa, o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda a divulgar esse material e o canal. Você também pode ouvir ou assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.